y a un truc droit devant. Et il y en a un autre derrière. Heureusement que c'était la 330, hein. A história da tragédia do voo da Air France 447, que fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e Paris e matou 228 pessoas, é uma história marcada por frustração no início e por uma extrema persistência das autoridades de investigação de acidentes aéreos da França. A história desse voo começa na noite do dia 31 de maio de 2009, quando esse avião sai, um Airbus 330, sai do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em direção a Paris. Era um voo noturno, uma das rotas mais importantes da Air France naquela época. Deveria chegar no dia 1º de junho de 2009, um pouco depois das 10 horas da manhã, na capital da França, o que não aconteceu. Bem no meio do Oceano Atlântico, onde a aeronave já estava distante dos radares brasileiros e também estava distante dos radares da África e da Europa, ela perdeu comunicação. Rencontrer longuement les familles, qui sont extrêmement dignes et courageuses. Chacun peut bien imaginer ce que peut penser une mère qui a perdu sa fille, une fiancée qui a perdu son futur mari. Je leur ai dit la vérité, c'est-à-dire que les perspectives de retrouver des survivants sont très faibles. Assim que os primeiros destroços foram encontrados, o próprio ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que o acidente, infelizmente, não tinha deixado nenhum sobrevivente, portanto, 228 pessoas, das quais 16 eram tripulantes, tinham morrido nesse acidente. Quando a gente em segurança de voo não fala de causa, a gente fala de fatores que contribuíram, porque você tem dois tipos de investigação. Você tem uma investigação para fins de prevenção de acidentes aeronáuticos, é dessa que a gente está falando, e você tem uma outra investigação para fins criminais. Foram fatores contribuintes para esse acidente o fator material, que foi uma falha na manutenção. A fábrica identifica um problema, expede um boletim e a operadora do avião tem um prazo para cumprir. A Air France não tinha cumprido ainda esse boletim. O segundo aspecto foi o fator humano envolvido no acidente. Mas esse fator humano não é por incompetência explícita do piloto. É porque ele não tinha treinamento para a operação em altas altitudes sem o piloto automático. Então, isso fez com que ele cometesse erros na pilotagem. Um acidente que, na verdade, foi muito diferente de outros dois que já tinham ocorrido no Brasil recentemente. Primeiro, o acidente com o avião da Gol, que colidiu contra um jato Legacy, e também muito diferente na comparação com um voo da TAM, que em 2007 saiu da pista matando todas as pessoas a bordo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele é diferente porque ele era misterioso. Ninguém sabia como uma aeronave tão tecnológica como um Airbus 330, justamente no meio do voo, simplesmente desaparece e cai no meio do oceano, não deixando praticamente nenhum vestígio. Eu tive a ideia de fazer essa associação para a defesa
dos familiares que foram vitimados nesse voo 447. Na época, meu filho, o costume dele não era se despedir de ninguém. No final do dia, foi eu que alertei ele, que estava quase na hora do voo, ele já saiu atrasado daqui. E ele se despediu de todo mundo. Se despediu da minha esposa, né, a mãe dele, se despediu de todos, mas eu senti também. Eu senti que ele estava indo de vez. Lembrar isso é muito difícil, muito difícil. E aí eu digo, não, vai tranquilo, todo apoio do mundo, não tem problema nenhum. Até o policial da Polícia Federal, ele me falou, poxa, ele chegou atrasado de fato, foi o último. Eu que abri a corrente para ele. Os primeiros elementos de prova foram justamente dos destroços, os poucos destroços que foram encontrados pela Marinha nos primeiros dias. Principalmente o destroço de cauda, que identificou que aquela aeronave caiu praticamente inteira no oceano e ela não se despedaçou na altitude que estava a mais de 35 mil pés, ou seja, essa era uma primeira informação. Uma investigação sobre as condições climáticas também ajudou a compor um enredo que mostrava que a aeronave havia passado por uma grande área de instabilidade. O clima estava terrível, havia uma tempestade muito pesada, bem por onde esse voo 447 acabou passando. Outras aeronaves, inclusive, fizeram um desvio de rota naquela mesma madrugada, o que não ocorreu com o voo da Air France 447. Também foram utilizados alguns dados técnicos, já que não havia nenhuma comunicação entre a torre e a aeronave no momento do acidente. No entanto, a própria aeronave emitia algumas informações técnicas que foram importantes para a descoberta de um outro elemento que ajudou na investigação desse acidente. Esses dados técnicos mostravam que o pitot, que é um instrumento de medição de velocidade, havia congelado no meio do voo. E esse congelamento fez com que a tripulação perdesse as dimensões, as informações básicas sobre a velocidade que o avião estava dentro da tempestade. Os tripulantes perderam a capacidade de tomar as decisões mais adequadas e, de acordo com a investigação, eles não procederam da maneira adequada, levando à queda da aeronave. A chance de um avião cair com todos os dispositivos funcionando significa que, inclusive, todos os protocolos de segurança de funcionamento estão acionados. É quase que nenhuma, salvo se você tiver uma pane em um sistema que hoje, pela evolução da aviação, os sistemas eles são redundantes. Então, se falha um, você tem outro, quer dizer, é muito difícil isso acontecer. Para cada acidente, você vai ter sempre uma resposta de prevenção, para que outro acidente com essa natureza não ocorra. Durante um mês, a Marinha fez um trabalho logístico brutal, muito complexo, até o local onde presumidamente estariam os destroços e também os corpos das vítimas. Cerca de 50 fragmentos de corpos foram encontrados nesses primeiros dias, mas as caixas pretas fundamentais para a descoberta do que efetivamente ocorreu não foram resgatadas. A Marinha suspendeu as buscas, não havia mais condições de manter essa operação logística, visto que os destroços na superfície praticamente já não existiam, tudo que tinha na superfície já havia sido recolhido, então tomou-se essa decisão difícil, especialmente difícil para as famílias. Você sabe que o ser humano ele tem que presenciar um enterro, ver a pessoa para se conformar com a partida, né, da vida. É ali que separa a vida da morte.
E eu não tinha, para mim, meu filho não tinha morrido. Eu cheguei a dar entrevistas, alguns pensavam que eu era maluco. Não, meu filho era bom nadador, talvez ele esteja em algum lugar por aí, alguma ilha, não é possível. Eu não me conformava com aquilo. Eu fui sepultar os restos mortais do meu filho 2 anos e meio depois. Durante 2 anos, com algumas interrupções importantes, as buscas continuaram. Muita tecnologia foi utilizada, inclusive a mesma tecnologia que fez com que se chegasse aos destroços do navio Titanic. Os mesmos submarinos que buscam elementos em profundidade muito baixa foram utilizados. Depois de 2 anos, no mês de abril de 2011, portanto, a França decidiu que faria uma última missão, uma última incursão ao local onde presumidamente essa aeronave havia caído para buscar as caixas pretas. Foram mobilizados recursos incríveis. No total, essa investigação custou mais de 30 milhões de euros em busca de tecnologia capaz de alcançar vestígios a mais de 4.000 metros de profundidade, e foi justamente nessa última tentativa, 2 anos, praticamente 2 anos depois da queda da aeronave, que os resultados mais importantes e definitivos foram encontrados. Mais de 100 corpos, 160 corpos, acabaram sendo resgatados depois dessa missão que descobriu a carcaça da aeronave. Mas tão importante quanto os corpos que fizeram com que as famílias tivessem pelo menos aquele momento final com seus parentes, também foi importante para encontrar as 2 caixas pretas. Tanto a de voz quanto a de dados foram recuperadas pelas autoridades de investigação aérea. Uma delas estava mais danificada, a outra estava praticamente intacta, apesar dos 2 anos entre o acidente e a descoberta desses equipamentos. Eu quero esse avião corrigido, ou que ele seja descartado totalmente. Mas não quero ver outras famílias estando sofrendo conforme eu estou sofrendo. Que isso aí é sofrimento pro resto da vida. Perda de filho é muito difícil.